Na Bíblia, o deserto não é apenas um lugar físico de aridez e solidão, mas um símbolo poderoso de provação, preparação e encontro com Deus. Desde o Antigo Testamento, vemos que o deserto foi um cenário de transformação para grandes homens e mulheres da fé. Moisés passou 40 anos no deserto antes de libertar Israel. Elias foi sustentado por Deus no deserto, e até mesmo o povo de Israel foi refinado no deserto antes de entrar na Terra Prometida. No Novo Testamento, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto justamente para enfrentar as tentações de Satanás. Esse momento não foi um acidente, mas um propósito divino, um tempo de fortalecimento espiritual antes do início do seu ministério. O deserto, portanto, representa um período de teste, onde nossa fé é purificada e nossa dependência de Deus é provada. Para o cristão hoje, o deserto pode simbolizar momentos de crise, solidão ou lutas intensas, mas também é onde Deus fala de maneira mais clara. É no silêncio do deserto que aprendemos a ouvir sua voz, a resistir às tentações e a confiar apenas nele. Assim como Jesus saiu do deserto cheio do poder do Espírito, nós também podemos sair fortalecidos se permanecermos firmes na palavra e na oração. Este vídeo explorará como Jesus venceu as maiores tentações do deserto e como nós podemos aplicar sua estratégia em nossas batalhas espirituais. Se você está passando por um deserto agora, não desanime. Deus está preparando você para uma grande vitória. Quando Jesus estava no deserto, após 40 dias de jejum completo, seu corpo chegou ao limite humano. Foi nesse momento de extrema fraqueza física que o diabo surgiu com uma proposta aparentemente simples. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. À primeira vista, parecia um pedido razoável. Afinal, Jesus tinha fome e poder para realizar o milagre. Mas essa tentação escondia um desafio muito mais profundo. Seria ele capaz de manter total dependência do Pai, mesmo em necessidade extrema, ou agiria por impulso humano? A resposta de Jesus foi direta e poderosa. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Com essa declaração, Cristo não apenas rejeitou a proposta do inimigo, mas revelou um princípio espiritual, eterno. A obediência à vontade de Deus deve sempre vir antes da satisfação de nossas necessidades físicas. O diabo tentou fazer Jesus colocar a fome do corpo acima da fome da alma. Mas o Mestre mostrou que a verdadeira vida vem da palavra de Deus, não apenas do sustento material. Esse confronto nos ensina lições preciosas para nossa caminhada cristã. Primeiro, que o inimigo frequentemente ataca quando estamos mais vulneráveis, seja por cansaço, necessidade ou solidão. Segundo, que ele tenta nos fazer duvidar de nossa identidade em Deus. Se tu és o Filho de Deus, buscando nos levar a agir por conta própria. Terceiro, que a vitória só vem quando conhecemos e aplicamos a palavra com precisão. Jesus não discutiu com Satanás. Ele simplesmente declarou o que estava escrito. Na prática, isso significa que quando enfrentamos necessidades ou desejos legítimos, devemos primeiro buscar a orientação de Deus, não soluções rápidas. Muitas vezes o Senhor permite que passemos por desertos, justamente para desenvolver em nós essa dependência radical dele. A provisão divina nunca vem tarde, mas sempre no tempo certo e da maneira que mais glorifica a Deus. Como Jesus, somos chamados a priorizar o espiritual sobre o material, confiando que o Pai sabe e supre todas as nossas necessidades quando permanecemos em sua vontade. Esta primeira tentação estabelece um padrão para todas as outras. A batalha espiritual se vence não com força humana, mas com submissão à
palavra de Deus. E essa verdade ecoa por toda a Escritura, desde o não só de pão de Deuteronômio até o busquem primeiro o reino de Mateus 6:33. Um chamado constante para colocarmos Deus acima de tudo, mesmo quando o corpo clama por satisfação imediata. Depois de falhar em tentar Jesus através da necessidade física, o diabo mudou sua estratégia de forma astuta. Levou-o ao pináculo do templo em Jerusalém, um lugar alto e visível a todos, e desafiou: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Aqui vemos Satanás usando uma tática perigosa: citar as Escrituras de forma distorcida para justificar uma ação imprudente. Jesus respondeu com firmeza: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Esta resposta cortou pela raiz a armadilha do inimigo. A tentação não era sobre fé, mas sobre presunção, querer que Deus agisse conforme nossa vontade, não conforme sua sabedoria. O diabo sugeria um espetáculo milagroso que forçaria o Pai a intervir, transformando o templo num palco de exibicionismo religioso. Esta passagem revela verdades profundas sobre nossa vida espiritual. Primeiro, que o inimigo conhece a Bíblia e pode usá-la de forma manipulativa quando isso serve a seus propósitos. Segundo, que a verdadeira fé nunca exige provas espetaculares de Deus. Terceiro, que devemos discernir entre confiar nas promessas divinas, como o Salmo 91 que Satanás citou, e testar a Deus com atitudes temerárias. Na prática, isso se aplica quando queremos forçar Deus a agir em nosso tempo e maneira, seja exigindo sinais espetaculares, tomando decisões imprudentes em nome da fé, ou usando versículos isolados para justificar nossas vontades. Como Jesus, precisamos conhecer toda a Escritura, não apenas trechos convenientes, e entender que servir a Deus requer humildade, não exibicionismo. O verdadeiro milagre não é pular do templo e ser salvo, mas viver cada dia na obediência silenciosa que glorifica a Deus. Na tentação final, o diabo revelou seu verdadeiro objetivo: levar Jesus a trocar a vontade do Pai por um atalho para o poder. Depois de fracassar em explorar a necessidade física e a presunção religiosa, Satanás mostrou a Jesus todos os reinos do mundo e a sua glória, e ofereceu um pacto: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Era uma proposta direta: obter os reinos da terra sem a cruz, sem o sofrimento, sem o plano redentor de Deus. A resposta de Jesus foi imediata, inflexível: retira-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Com essa declaração, Cristo não apenas rejeitou a oferta, mas expôs a essência de todo engano diabólico. A tentativa de substituir a adoração a Deus pela busca de poder, sucesso ou influência através de compromissos espirituais. O diabo oferecia um reino sem custo aparente, mas escondia o preço mais alto: a alma. Esta tentação revela um padrão que se repete através das Escrituras. Desde a oferta feita a Esaú, que trocou sua primogenitura por um prato de comida, até a tentação de Acã, que preferiu os despojos de Jericó à obediência a Deus, vemos o mesmo princípio. O inimigo sempre oferece gratificação imediata em troca de desvio espiritual. Mas Jesus demonstrou que o verdadeiro poder não vem de pactos com as trevas, mas da submissão à vontade do Pai. Um princípio que ele confirmaria mais tarde ao dizer a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. João 18:36. Para nós hoje, essa tentação se manifesta quando somos pressionados a negociar nossos valores espirituais por vantagens terrenas, seja no trabalho, nos relacionamentos
ou na busca por influência? Quantos trocam a integridade por promoção, a verdade por popularidade ou os princípios do reino por benefícios temporários? A resposta de Jesus nos ensina que nenhum sucesso conquistado através do pecado vale a pena e que toda a adoração verdadeira exige exclusividade. Só Deus merece nossa devoção absoluta. O confronto no deserto terminou com Jesus afirmando sua lealdade inegociável ao Pai. E, significativamente, após resistir a todas as tentações, vieram anjos e o serviram. Essa é a promessa para todo crente fiel. Após resistirmos ao diabo, experimentaremos o cuidado sobrenatural de Deus. Os reinos deste mundo podem ser oferecidos como isca, mas o verdadeiro poder, o que transforma vidas e edifica o reino eterno, só vem quando escolhemos o caminho da cruz, não o atalho da adoração falsa. O episódio das tentações de Jesus no deserto revela uma arma espiritual infalível contra os ataques do inimigo, a palavra de Deus. Em cada tentação, Jesus não argumentou com suas próprias palavras, não recorreu à força física ou à lógica humana. Ele simplesmente declarou: "Está escrito." Essa estratégia divina nos mostra que a Bíblia não é apenas um livro de ensinamentos, mas uma espada afiada capaz de desbaratar qualquer investida do mal. Quando Satanás tentou fazer Jesus duvidar de sua identidade e provisão, a resposta veio de Deuteronômio 8:3. Quando o tentador distorceu as Escrituras para justificar uma ação presunçosa, Jesus contra-atacou com Deuteronômio 6:16. E quando ofereceu reinos em troca de adoração, a réplica veio de Deuteronômio 6:13. Esse padrão revela algo profundo. Jesus não improvisou respostas. Ele vivia tão cheio da palavra que, no momento crucial, ela brotou naturalmente como defesa. O apóstolo Paulo descreve a palavra de Deus como a espada do Espírito, a única arma ofensiva na armadura espiritual do crente. Isso explica por que o diabo treme diante de um cristão que conhece e declara as Escrituras com autoridade. A palavra tem poder para dissipar dúvidas, desmascarar distorções bíblicas e cortar pela raiz propostas sedutoras. Mas há um detalhe crucial. Jesus não usou versículos aleatórios, mas aplicou textos específicos que confrontavam diretamente cada tentação. Isso nos ensina que o conhecimento superficial da Bíblia não basta. Precisamos de profundidade e discernimento. O salmista já dizia: "Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti." Não se trata de decorar frases soltas, mas de assimilar os princípios divinos até que se tornem parte do nosso ser. Na prática, isso significa que nossa primeira reação diante da tentação deve ser buscar na Bíblia a verdade que contradiz a mentira. Quando a carne clama por satisfação imediata, lembramos que o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quando o orgulho sugere atitudes precipitadas, recorremos a "o que pensa estar em pé, olhe que não caia." E quando o mundo oferece sucesso em troca de compromissos, ecoamos com Jesus, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A vitória de Jesus no deserto nos mostra que a palavra de Deus é, mais do que conselho, é poder criativo. Assim como os céus foram feitos pela palavra do Senhor, nossa vitória sobre a tentação é criada quando declaramos essa palavra com fé. O mesmo verbo que criou o universo é capaz de criar em nós a força para resistir e vencer. Por isso, nenhum crente precisa cair diante das tentações. Temos nas mãos a mesma arma que o próprio Filho de Deus usou para esmagar a cabeça da serpente. Antes de enfrentar as tentações no deserto, Jesus passou 40 dias e 40 noites em completo jejum.
Este detalhe crucial revela que o jejum não era mera preparação física, mas uma poderosa arma espiritual que o fortaleceu para o confronto decisivo com o inimigo. A Bíblia nos mostra que o jejum, quando praticado com o coração correto, não é simples abstinência de alimentos. É um ato de guerra espiritual que afia nossa sensibilidade à voz de Deus e enfraquece as garras do mal. O profeta Joel ordenou ao povo: santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, mostrando que o jejum é um chamado à batalha espiritual. Da mesma forma, quando os discípulos falharam em expulsar um demônio, Jesus explicou: esta casta não sai senão pela oração e pelo jejum. O jejum de Jesus no deserto foi exatamente isso, uma preparação estratégica para o embate com o próprio príncipe das trevas. Enquanto o corpo se enfraquecia, o espírito se fortalecia, criando condições para uma vitória retumbante. Mas o jejum bíblico nunca é sobre mero ritualismo. Isaías 58 revela o jejum que Deus aprova: soltar as cadeias injustas, repartir teu pão com o faminto. O verdadeiro jejum quebranta nosso orgulho, nos humilha diante de Deus e nos alinha com seus propósitos. Foi isso que vemos em Jesus. Seu jejum o preparou não para exibicionismo espiritual, mas para completa dependência do Pai. Quando a fome física chegou ao auge, ele estava espiritualmente preparado para resistir à tentação de transformar pedras em pão. Na prática cristã, o jejum continua sendo uma arma vital. Quando a rainha Esther enfrentou o genocídio do seu povo, ela ordenou um jejum de 3 dias. Quando Daniel buscava entendimento divino, jejuou por 3 semanas. A igreja primitiva jejuava antes de decisões importantes. Em todos esses casos, o jejum não era para manipular Deus, mas para sintonizar o coração com sua vontade. Como Jesus demonstrou, o jejum nos fortalece para dizer não às tentações e sim à vontade de Deus, mesmo quando isso custa sacrifício. O poder do jejum está em nos lembrar que nem só de pão viverá o homem. Ao voluntariamente abrir mão do sustento físico, afirmamos que nossa verdadeira vida vem da obediência a Deus. O jejum de Jesus no deserto nos ensina que antes de grandes batalhas espirituais, precisamos de períodos intensos de consagração, não como mágica religiosa, mas como ato de guerra que nos coloca em posição de vitória. Quando o corpo é disciplinado, o espírito se reveste de poder, e como Jesus, podemos sair do deserto no poder do Espírito, prontos para cumprir nosso chamado com autoridade. A vitória de Jesus sobre as tentações no deserto não foi um mero acontecimento isolado, mas um modelo divino para todo cristão enfrentar os ataques do inimigo. Cada resposta de Jesus revela princípios espirituais atemporais que, quando aplicados, nos capacitam a resistir ao diabo como ele resistiu. O primeiro grande ensino é que Jesus não entrou na batalha despreparado. Ele veio cheio do Espírito Santo e fortaleceu-se através do jejum e da oração. Isso nos mostra que a vitória espiritual começa antes da tentação, na nossa vida de comunhão com Deus. Quando Satanás o desafiou a transformar pedras em pão, Jesus poderia ter usado seu poder, mas escolheu a submissão. Está escrito. Ele demonstrou que a obediência à palavra é mais importante que satisfazer necessidades físicas, mesmo quando estas são legítimas. Na segunda tentação, quando o diabo distorceu as Escrituras para induzi-lo a pular do templo, Jesus não discutiu teologia. Ele simplesmente declarou: também está escrito. E mostrando que o conhecimento bíblico completo nos protege de interpretações enganosas. O clímax veio quando Satanás ofereceu todos os reinos do mundo em troca de adoração. Jesus não negociou. Ele repreendeu o diabo com autoridade. Retira-te, Satanás.
Essa resposta nos ensina que algumas tentações não merecem debate, mas sim rejeição imediata e radical. O apóstolo Tiago resume esse princípio: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A resistência firme, baseada na palavra, faz o inimigo recuar. Mas há um detalhe crucial: Jesus resistiu como homem, não usando sua natureza divina, mas o mesmo poder disponível a nós, o Espírito Santo e a Palavra de Deus. Isso significa que podemos seguir seu exemplo. Quando ele disse aos discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, estava transferindo o mesmo princípio. A vida de comunhão com o Pai é nossa maior proteção. Aprendemos também que as tentações de Jesus resumem todas as que enfrentamos hoje: os desejos da carne, a soberba da vida e a cobiça dos olhos. Sua vitória nos assegura que, embora sejamos tentados, não precisamos cair. O segredo está em fazer como Jesus, encher-nos do Espírito, conhecer profundamente as Escrituras e manter um coração submisso. Assim, quando a tentação vier, não seremos pegos desprevenidos, mas prontos para resistir e vencer, seguindo os passos daquele que foi tentado em tudo, mas sem pecado. Apesar dos séculos que nos separam do deserto onde Jesus foi tentado, as estratégias do inimigo continuam as mesmas. João alertou que tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Essas três categorias, presentes nas tentações de Cristo, ainda resumem os principais ataques que os cristãos enfrentam hoje. A concupiscência da carne se manifesta na busca desenfreada por prazeres imediatos, seja na área sexual, no consumo excessivo ou na busca por comodidade a qualquer custo. Quantos crentes têm caído porque, como Esaú, trocam suas bênçãos espirituais por satisfação momentânea? A solução está no exemplo de José, que fugiu do pecado mesmo quando isso lhe custou prejuízo temporário. A concupiscência dos olhos é a tentação da cobiça, do materialismo e da comparação. Em uma era de redes sociais, onde todos exibem supostas vidas perfeitas, muitos cristãos têm sucumbido à insatisfação, ao desejo do que é do próximo e à idolatria do consumo. Jesus foi claro: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Lucas 12:15. O antídoto é o contentamento de Paulo. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses 4:11. Já a soberba da vida se revela no orgulho disfarçado, necessidade de ser reconhecido, de provar seu valor, de controlar tudo. É a tentação que levou Lúcifer à queda e que hoje se manifesta em relacionamentos conturbados, competições ministeriais e busca por status. A resposta está na humildade de Cristo, que a si mesmo se esvaziou e nos ensinou que quem a si mesmo se exaltar será humilhado. Mateus 23:12. O mundo moderno trouxe novas roupagens para essas tentações antigas: vícios digitais, relacionamentos superficiais, ética flexível e uma espiritualidade que prioriza o bem-estar sobre a santidade. Mas o método de vitória permanece o mesmo. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Isso significa viver em constante vigilância, encher a mente da palavra e cultivar intimidade com o Espírito Santo, que nos convence do pecado. Assim como Jesus saiu do deserto no poder do Espírito, nós também podemos vencer as tentações contemporâneas quando reconhecemos suas raízes antigas e aplicamos as mesmas armas espirituais. A promessa permanece: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. Cada tentação superada não é apenas uma vitória pessoal, mas um passo no cumprimento do propósito de Deus para nossas vidas.
A Bíblia está repleta de homens e mulheres que, assim como Jesus, enfrentaram tentações intensas e saíram vitoriosos, deixando-nos um legado de fé e resistência. José, vendido como escravo por seus próprios irmãos, foi tentado diariamente pela esposa de Potifar, que o pressionava a trair sua integridade. Em vez de ceder ao pecado ou justificar sua queda com circunstâncias difíceis, ele escolheu a fuga radical, mesmo sabendo que isso poderia custar sua liberdade. Sua resposta ecoa até hoje. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Davi, antes mesmo de se tornar rei, teve inúmeras oportunidades de matar Saul e antecipar seu reinado. A tentação do poder fácil e da vingança pessoal bateu à sua porta, mas ele resistiu, declarando: "O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, o ungido do Senhor." Anos mais tarde, quando já era rei e caiu em adultério com Batseba, seu arrependimento sincero no Salmo 51 mostra que mesmo os grandes heróis da fé podem tropeçar, mas a graça de Deus os levanta quando há coração quebrantado. A jovem Esther, colocada em posição de influência no palácio do rei, enfrentou a tentação do silêncio cômodo quando seu povo foi ameaçado. A frase icônica de Mordecai, "Quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino", despertou nela a coragem de arriscar a própria vida em favor do plano de Deus. Seu jejum de 3 dias antes de agir revela que a verdadeira vitória sobre as tentações começa no lugar secreto de preparação espiritual. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo nos fala sobre seu espinho na carne, uma tentação constante que ele pediu 3 vezes para Deus remover. A resposta divina, "A minha graça te basta", transformou sua fraqueza em palco para o poder de Cristo. Paulo aprendeu que algumas tentações não são removidas, mas servem para nos manter dependentes de Deus. Sua declaração, "Quando sou fraco, então é que sou forte", virou um paradigma para todos os crentes que lutam contra fraquezas persistentes. Esses exemplos bíblicos nos mostram padrões importantes. Primeiro, que nenhum servo de Deus está imune a tentações, desde os jovens como José até os experientes como Paulo. Segundo, que cada vitória começa com uma decisão interior de valorizar a vontade de Deus acima dos desejos pessoais. Terceiro, que mesmo os que caem podem se levantar pelo arrependimento genuíno. O autor de Hebreus resume isso ao dizer que estamos cercados por tão grande nuvem de testemunhas. Heróis que, apesar de imperfeitos, venceram pela fé e nos mostram que é possível resistir quando mantemos os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A vitória de Jesus sobre as tentações no deserto não foi apenas um evento histórico, mas um modelo prático para todo cristão que deseja vencer as batalhas espirituais do cotidiano. O mesmo Jesus que resistiu ao diabo usando a palavra de Deus nos capacita hoje a enfrentar nossas tentações com a mesma estratégia infalível. Aplicar esses princípios significa, antes de tudo, reconhecer que as tentações não são fracassos, mas oportunidades para demonstrar nossa lealdade a Deus, assim como Jó, que em meio ao sofrimento declarou: "Ainda que ele me mate, nele esperarei." O primeiro passo prático é desenvolver uma intimidade com as Escrituras que vá além do conhecimento superficial. Jesus não consultou um rolo da Torá durante as tentações. Ele tinha a palavra gravada no coração. Quando Davi disse: "Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho", ele estava descrevendo essa realidade prática. A Bíblia deve ser nosso manual diário, não nosso último recurso. Isso exige disciplina diária de leitura, meditação e memorização, como fez Josué, que foi ordenado a não deixar a lei se apartar da tua boca. Em segundo lugar,
Precisamos cultivar uma vida de dependência do Espírito Santo. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito e saiu no poder do Espírito. Essa é a diferença entre tentar vencer as tentações com força própria e ser guiado pelo mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Paulo nos lembra: enchei-vos do Espírito, um verbo no presente contínuo que indica uma experiência constante, não ocasional. O terceiro aspecto é desenvolver discernimento para reconhecer as tentações em suas formas sutis. O diabo não apareceu para Jesus com chifres e tridente, mas como um enganador que distorceu até a palavra de Deus. Pedro nos alerta que o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Isso significa estar atento às tentações disfarçadas de oportunidades, aos pecados justificados como necessidades e às concessões apresentadas como sabedoria prática. Finalmente, a estratégia de Jesus nos ensina que a vitória espiritual não é um destino, mas uma jornada. Cada não dito à tentação nos fortalece para o próximo desafio. Cada escolha pela santidade nos aproxima do caráter de Cristo. Como Paulo exortou, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A boa notícia é que não estamos sozinhos nessa batalha. O mesmo Jesus que venceu no deserto agora intercede por nós e nos garante que maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. João 4:4. Ao aplicarmos essas lições, descobrimos que o padrão do deserto se repete em nossas vidas. Após resistirmos ao diabo, experimentamos, como Jesus, o ministério dos anjos, o cuidado sobrenatural de Deus que nos fortalece para cumprir seus propósitos. A tentação não é o fim, mas o portal para uma vida de maior frutificação espiritual quando enfrentada com as armas corretas: a palavra, o Espírito e a fé inabalável em nosso Pai Celestial. Que essa mensagem tenha edificado sua vida. Agora quero saber de você. O que Deus falou ao seu coração hoje? Deixe seu comentário aqui embaixo. E se Deus te abençoou, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa palavra. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, para continuar recebendo conteúdos que vão fortalecer sua fé. Que Deus o abençoe poderosamente. E até o próximo vídeo.